Charles falando da Dinâmica Tecnologia, eu conduzirei o início da apresentação, tudo bem? Dia, Peço a Charles. todos que deixem como é que se diz, as câmeras no mudo, tá? Usem o chat, por favor, para mandar as suas dúvidas. Então, vamos lá, pessoal. A ideia aqui desse webinar hoje, né, é falar um pouquinho das tecnologias que nós temos para esses tempos incertos, nesse momento único aqui que acredito que todos estejamos vivendo, né? E a Dinâmio quer compartilhar um pouquinho com vocês alguns insights, algumas visões que a gente tem, algumas soluções que podem ajudar a todos neste cenário, tá? Meu nome então é Charles, né? Eu sou responsável pela Dinâmio, principalmente na área comercial, e depois, em seguida nós teremos mais algumas pessoas participando que comentaria um pouquinho sobre elas um pouco mais para frente, tá? Então, um pouquinho rapidamente sobre a Dinâmio, para que todo mundo entenda quem que é a Dinâmio, o que a gente está trazendo, tá? Nós somos uma empresa de tecnologia com 23 anos no mercado, trabalhamos com algumas soluções focadas na linha de segurança da informação com os principais fabricantes do mercado, tá? Soluções focadas em produtividade, onde entra o tema de hoje, né, com assinatura eletrônica com DocuSign, mas trabalhamos com outros fabricantes também. Temos uma equipe de serviços gerenciados e suporte 24/7, que suporta as operações de grandes empresas pelo Brasil como um todo e algumas ao redor do mundo. E, por fim, para suportar, né, e dar estabilidade a todas essas tecnologias, tanto dentro dos clientes quanto no portfólio completo, nós temos soluções de infraestrutura lógica também, tá? E aí, falando desses momentos que nós estamos vivendo hoje, né, a gente trouxe um slidezinho aqui para explicar um pouco aonde que a gente consegue ajudar os clientes na situação que nós estamos vivendo, né? Até meados de março ali, né, todos nós, nossas respectivas empresas, conseguimos trabalhar tranquilamente com o relacionamento entre a nossa empresa e os nossos clientes, né? Tudo funcionava. A gente conseguia mandar por Sedex, conseguia encontrar as pessoas nos clientes para enviar os contratos, enviar os documentos, tudo funcionava 100% e muitas empresas prosperando muito bem. Todo mundo tinha o ramal telefônico, conseguia ligar para os clientes, ou os clientes conseguiam ligar e nos encontrar, ou a gente encontrar os nossos clientes. Todo mundo conseguia acessar os seus documentos rapidamente, porque estavam perto deles dentro da empresa, as coisas funcionavam bem simples, o acesso aos sistemas, né, era bem tranquilo para poder trabalhar e tinha performance nos sistemas, as pessoas conseguiam se ver, tomar cafezinho junto, trocar aquela ideia e fazer as coisas evoluírem. Tínhamos segurança no acesso à internet, porque todo mundo estava protegido pela segurança que a TI da empresa conseguia oferecer. E todos os controles relacionados a liberações de acessos funcionavam bem simples e de forma mais rápida, né? Mas aí veio a pandemia e tudo isso ficou muito mais complexo. Em muitas empresas isso deixou de funcionar, né? Aí, o que acontece? A gente imaginou, poxa, vamos mandar todo mundo para casa. Em algumas situações a gente foi obrigado, né? Em várias cidades, na expectativa de que quem fosse para casa, os acessos fossem funcionar de forma tranquila. Mas acredito que para poucas empresas isso foi essa realidade, e para a maioria até hoje tem alguma dificuldade. Ou o telefone, agora para falar com um cliente ou com um funcionário, é só por e-mail, quem sabe por chat ou pelo celular, as coisas ficaram mais complexas. Conseguir encontrar alguém, por exemplo, para assinar um documento, realmente ficou mais complexo ainda, porque, poxa, você tem que levar o documento até a casa da pessoa, isso pensando em clientes, né, mas a gente tem essa situação com os funcionários também, então realmente a coisa ficou um pouco mais complicada nesse sentido, né. E aí, onde entra a ideia dessa série de webinars, tá, e a gente trazer para vocês tecnologias que permitam que tudo isso volte a funcionar ou que funcione pelo menos de uma forma mais tranquila, tá?
soluções que permitam que todos tenham envio e recebimento de documentos e contratos não mais físicos, né, mas de forma eletrônica e suportada e com como é que se diz, com validade jurídica, que é o tema que a gente vai ver hoje, soluções que podem levar sem muita alteração no que os clientes têm hoje em relação à tecnologia, poder ter o ramal telefônico em casa, né, para poder trabalhar e falar com os clientes, se tornar produtivo, ter acesso aos seus documentos de forma tranquila e rápida, acesso aos sistemas, né, para não ficar sofrendo e perdendo produtividade. A gente já tem a dificuldade de estar em casa, sem uma infraestrutura ideal, e a gente precisa que a TI nos ajude nesse sentido, né? Então a Dinâmio tem tecnologias para ajudar isso, nesse sentido, permitir que as pessoas possam se ver, interagir de forma mais tranquila também, levar segurança no acesso à internet, principalmente para as pessoas que estão em home office, né? Porque agora cada pessoa em sua casa é um possível porta de entrada para um hacker, né, ou um vírus dentro da rede da empresa. E, é claro, tudo isso automatizando a liberação de acessos, controlando os tipos de acessos que as pessoas agora estão em casa e precisam receber, né? Então essa é a ideia dessa série de webinários e a gente está começando hoje com esse conceito da liberação de documentos, tá? E a ideia, obviamente, tudo volte a funcionar e as coisas fiquem mais tranquilas. Então agora a gente começa o tema especificamente de hoje. Deixa eu só confirmar uma configuração aqui no nosso webinar. Acho que a gente já pode começar, está tudo bem tranquilo. Então tá bom, pessoal, mais uma vez peço que utilizem o chat para mandar suas perguntas, tá? Para que a gente possa organizar, para que os apresentadores consigam responder depois no final com bastante tranquilidade todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então vamos lá, os nossos palestrantes hoje, que vão trazer um pouco do conhecimento e da experiência deles, a doutora Daiane Bauer, que é uma advogada com bastante experiência na questão de, principalmente, cobrança e a validade jurídica de documentos, né, no que diz respeito à necessidade que as empresas possuem, tá? E o Gesser, que é especialista DocuSign, que conhece da tecnologia, sabe um pouco mais dos detalhes e meandros aí que podem aparecer nas dúvidas e necessidades que vocês que estão aqui participando da área de TI tenham, né? E, obviamente, às vezes dúvidas de quem não é da área de TI, mas sim da área de negócio também tenha, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora com a doutora, começando sobre a visão jurídica em relação a esse processo de assinatura eletrônica no Brasil. Doutora, é com você. Obrigada, Charles. Então, bom dia. Eu sou Daiane Bauer e eu venho contar um pouco mais sobre o aspecto da validade jurídica das assinaturas eletrônicas. Bom, a assinatura eletrônica e digital, ela tem como previsão legal a medida provisória 2200, dígito 2 de 2001, que criou a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, que hoje é mais conhecido como ICP Brasil, né? E é por meio do comitê gestor previsto nessa medida provisória que se estabelece as diretrizes e técnicas para a utilização de cada certificação para que seja possível identificar por meio eletrônico se quem está assinando é aquela pessoa física ou jurídica ou até mesmo a máquina ou robô que alega ser, né? Então, essa medida, apesar de ser lá de 2001, é que auxiliou na base para todas as demais legislações que permite tanto a assinatura por meio digital quanto eletrônico. E agora, como nós estamos presenciando esse novo normal, né, cada vez mais as empresas e órgãos públicos tiveram que se adequar aos processos eletrônicos, vindo com força a assinatura eletrônica, pois nem toda pessoa possui certificado digital que poderia viabilizar esses procedimentos. Então, olhando pelo aspecto jurídico, que determina a possibilidade da utilização da assinatura eletrônica, ou seja, não é aquela emitida pelo ICP Brasil, né? Não é CPF, não é o CNPJ, é que todas as partes tenham que estar de acordo com o negócio e a formalização desse documento nesses termos de assinatura eletrônica. Então, tendo isso bem claro, nós conseguimos entender quais os documentos podem ser utilizados com assinatura eletrônica e de qualquer forma, ela também deverá ter a integridade e a identidade,
conforme já tem uma previsão legal no própria medida provisória, né? Que no parágrafo 2º, nessa medida provisória, menciona ali, né? Que não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos de forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ECP Brasil. Então, e desde que tenham sido admitidos pelas partes como válido, né? Então, todos aqueles envolvidos com relação àquele documento têm que estar de acordo com aquele tipo de assinatura. Então, essa autoria e integridade, numa assinatura digital, que é emitida pelo certificado, pelo ICP, ICP Brasil, ele equivale àquela assinatura de próprio punho, né? Mas na assinatura eletrônica, essa autenticidade é feita pela intermediadora como a DocuSign, que baseando em login, senha, SMS, IP, localização geográfica ou outros itens de verificação, ela vai permitir apontar quem e por onde a pessoa assinou. Então, vai dar autenticidade ao documento num eventual questionamento e que ainda pode ser extraído para instruir uma ação judicial ou uma perícia, por exemplo. Então, a própria DocuSign vai permitir essas informações para que possa utilizar como uma prova mais robusta, né? Então, não só essa medida provisória, como também até o Código Civil, o Código de Processo Civil, a Lei de Processo Eletrônico, outras leis específicas que estão vindo e já vieram, né, mais antigas também, mantêm a validade dessas assinaturas eletrônicas. Então, nessa questão, o próprio STJ já decidiu que, havendo outros novos instrumentos de verificação de autenticidade, presencialidade do contratante, é possível reconhecimento, por exemplo, de execução de contratos eletrônicos em diversas áreas, que no caso específico foi para uma instituição bancária, mas já existem decisões para instituições educacionais e até mesmo em relações de trabalho. Então, no dia 17 de junho, já, né, durante a pandemia, surgiu a medida provisória de 983 de 2020, que foi assinada, que cria, né, 2 tipos de assinatura eletrônica de documentos, a simples e a avançada, que podem ser usadas na comunicação digital entre os órgãos da administração pública e o cidadão e o poder público. Então, demonstra, mais uma vez, a legalidade e a possibilidade desses documentos, tanto entre particulares, ou seja, entre fornecedor e cliente, entre o trabalhador e a empresa, e até mesmo entre órgãos públicos, né, a administração pública. Então, com isso, conseguimos visualizar na atualidade a assinatura eletrônica, que já faz parte aí da realidade no mundo jurídico, principalmente agora, né, que quase todos os contratos já estão, de alguma forma, estão vindo para assinatura desta forma. Então, inclusive nos negócios mesmo que tem surgido essa necessidade, e a DocuSign tem essa ferramenta de forma mais prática e eficaz. Como o Gesser pode apresentar para nós ali como funciona esse processo. Gesser? Ok, obrigado, doutora. Bom dia a todos. Só um segundinho que eu vou compartilhar minha tela. Jesser já está liberado para você. Ok, obrigado, Charles. Então, antes de falar um pouquinho sobre a ferramenta, venho aqui trazer uma reflexão e uma provocação também de como, né, a pandemia, né, tem trazido a transformação digital para as empresas. Então, né, vamos fazer uma provocação, né? Quem acelerou, né, a transformação digital na sua empresa, né, nesse primeiro semestre, né? Foi a equipe, né, de pesquisa e desenvolvimento, né, que trabalha para melhorias contínuas do processo nas nossas empresas? Foi o setor de inovação, que também está correlacionado, né? Foram as equipes relacionadas à tecnologia da informação que trouxeram essa aceleração, né? Ou foi a área de governança, que é tão preocupada, né, com as conformidades, com segurança de informações? Foi a diretoria, né, ou o conselho administrativo, né? Então, aqui a gente sabe a resposta, né, que sempre, de forma sem precedentes, né, a gente está aí verificando que
a tecnologia ela está sendo cada vez mais utilizada, né? Então, o mundo da tecnologia, né, ela já está em constante evolução aí há décadas, porém, sem precedentes, né, a gente tem percebido a evolução principalmente durante esse ano, né? Então, a pandemia aí causada pelo Covid-19, ela trouxe bastante aceleração da transformação digital. Então, não foi culpa dos setores, das empresas que antes não conseguiam acelerar, né, as transformações, né? A pandemia ela acabou trazendo isso, né, como, vamos dizer assim, como um benefício, né, que as empresas entrem e fiquem mais em conformidade, né, com processos automatizados, né. Então, hoje, né, utilizar essas tecnologias, né, não é mais uma questão aí de escolha das empresas, já é um fator determinante para o sucesso de continuidade das empresas, tá? Tá, e como funcionava aí o processo de assinatura de contratos e documentos até hoje, né? Então, até hoje, né, como funcionava? Os documentos eram criados, né, as pessoas revisavam os documentos, imprimiam, estando tudo correto, as pessoas assinavam os contratos, enviavam pelo correio, digitalizavam esses documentos, enviavam por fax, ainda existem muitas empresas que utilizam o fax, né, ou enviavam por e-mail, utilizavam essas informações, começavam a utilizar, a faturar, enfim, chamavam outros processos de gerenciamento, esses contratos, né, esses documentos eram armazenados, tá, e depois eram disponibilizados para auditoria. Porém, se houvesse qualquer problema aqui nessa cadeia, né, nesse processo, nesses 4 pilares, vamos chamar assim, o documento teria que ser criado novamente, teria que ser revisado novamente, teria que ser novamente impresso, novamente enviado pelo correio, e isso acarretava aí em alguns prejuízos, né, para celebração dos contratos, que poderiam levar semanas ou até meses, dependendo do tipo de contrato, né, e meio de transporte desses documentos. Então, a DocuSign, ela estimou que o custo estimado para realizar, celebrar um contrato poderia custar até R$ 140, tá? Contabilizando aqui custos com impressão, toner, digitalização, tudo mais. Esse seria o custo. Custo por extravio, custo por envio, dependendo se o envio é utilizado de alguma forma seguro. Então, passando isso, eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês qual é a diferença, né, entre assinaturas físicas, digitais e eletrônicas. Há muitas dúvidas, né, referente às diferenças, tá? Então, o que seria hoje, né, a assinatura física, né, em resumo, né? Ela também é conhecida como assinatura em papel, assinatura que vocês já conhecem, né? Hoje, né, no Brasil não há uma regra, uma lei que define como que deve ser assinado contratos em papel, tá? E, portanto, acordos verbais aí, ou escritos de qualquer forma podem ter validade jurídica também. Tá? Na assinatura digital, como funciona? Né? Geralmente é utilizado um certificado digital emitido por uma entidade homologada pelo governo. Muitos de vocês já devem possuir esses tipos de certificados. O mais comum são os ECNPJ e ECPF. É utilizado principalmente para assinaturas de contratos em sistemas governamentais, notas fiscais, né, dependendo aí das prefeituras, cartórios e juntas comerciais, dependendo do estado. Tá? Muitos estados já possuem assinatura eletrônica, porém muitos ainda utilizam certificado digital. Então, o certificado digital é aquele certificado que você compra, ele tem uma validade, né? E por isso ele pode ter um custo alto aí, dependendo da utilização. Às vezes, eu preciso comprar aí apenas um certificado digital para assinar apenas um documento a cada 3 anos. Né? Então, isso pode me gerar um custo aí alto. Tá? Já a assinatura eletrônica, que é o tema do webinar, né, não é necessário nenhuma aquisição de certificado digital. Tá? Então, ao contrário, né, da assinatura em papel, né, assinatura física, a regra, né, como a doutora Daiane comentou, que no Brasil, né, que está amparada por medida provisória. Então, desde 2001, né, já vigora a medida provisória que regulamenta aí a assinatura eletrônica, né? E é amplamente utilizado no Brasil e no mundo, que eu vou passar alguns cases para vocês depois. A validade, né, de um contrato eletrônico, ele é sempre baseado em evidências que eu vou também mostrar em seguida. Tá. Então, hoje, né, um contrato celebrado em papel, ele tem uma assinatura, né,
E em alguns casos, né, é mais comum a gente ver uma data da assinatura do contrato. Tá? Dependendo do tipo de contrato, ainda é necessário ir até um cartório, né, para pegar um carimbo de cartório, mas basicamente é celebrado através de uma assinatura e uma data, certo? Para a DocuSign, né, a gente consegue fazer a validação através de evidências. Então, além da assinatura, né, vou explicar um pouquinho depois da assinatura, como criar essa assinatura, eu posso ter ainda a data, o horário da assinatura, o e-mail como evidência. A gente sabe que o e-mail, né, hoje ele já pode ser utilizado aí como um meio para validação jurídica, né? Então, antes mesmo da medida provisória de 2001, e-mails já podiam ter validade jurídica, né? O IP da pessoa que está assinando o IP, né, é uma informação de onde, né, é um endereço único de onde o computador está enviando a assinatura, a geolocalização para definir aonde que essa pessoa está, tá? E ainda eu posso adicionar mais seguranças, por exemplo, eu posso definir uma senha para que esse documento seja acessado antes de assinar, eu posso definir uma segurança adicional por SMS, por exemplo, a pessoa que vai assinar o documento, ela recebe um e-mail, ela clica para assinar, porém ela só pode assinar quando ela digitar um código de segurança que foi para o celular dela. Tá? E em quais setores, né, eu posso utilizar a assinatura eletrônica? Né? Ele pode ser utilizado, por exemplo, nos setores jurídicos para celebração de contratos, né, acordos diversos com fornecedores e clientes, para troca de documentos confidenciais, né, como NDAs, para conformidades internas, no recursos humanos. Pode ser utilizado para contratos com funcionários e prestadores de serviços e termos aditivos, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na demonstração, que eu farei no final da apresentação. Relatórios de despesas podem ser utilizados de forma eletrônica. Controle de benefícios diversos. Tá? E atualizações de política da empresa. Então, sempre que houver uma atualização na política da empresa, pode ser enviado um documento eletrônico, onde as pessoas vão assinar, ou clicar e dar ciência, né, que estão de acordo com as novas políticas. Para os setores de vendas, pode ser utilizado para contratos diversos de vendas, processamento das faturas, para envio de propostas comerciais, né, e termos de aceite. O setor de compras pode ser utilizado para solicitação de propostas, contratos aí de aquisição de suprimentos e serviços diversos, aprovações de processo de compra, tá? E ordens de compra. Aqui eu vou falar um pouquinho de um caso de sucesso bem importante no Brasil, né, que é um caso de sucesso do iFood, né, que até 2016, até 2015, início de 2016, eles não utilizavam nenhuma ferramenta para assinatura eletrônica para celebrar os contratos com restaurantes. E eles tinham muito problema porque um novo restaurante às vezes precisava aguardar uma semana, um mês, vários dias para poder começar a vender por dentro da plataforma iFood. Aí, com uma parceria feita com a DocuSign, eles tiveram um crescimento exponencial já em 2016 e a celebração dos contratos ficou praticamente instantânea. Tá? E foi bem aceita aí para todos os donos do restaurante, não teve nenhuma objeção aí pelos donos, tá? Foi amplamente aceito. Tá? Aqui alguns cases de sucesso no Brasil e no mundo, de empresas que confiam na DocuSign, confiam no processo de assinatura eletrônica, tá? Muitas empresas aqui vocês devem conhecer. E isso pode trazer mais tranquilidade para vocês para adotarem esse tipo de solução também para ajudar na empresa de vocês. Agora eu vou partir para uma apresentação. Onde eu vou demonstrar um processo de assinatura, onde duas pessoas vão precisar assinar um contrato, e esse vai ser um contrato aí vai ser um aditivo contratual para home office, né,
Então, eu vou logar aqui na ferramenta da DocSign. Após logar, eu vou criar um envelope. Clicarei em novo aqui, clicarei em enviar envelope. Eu vou fazer o upload de um documento já pronto para fazer esse termo aditivo. Então, eu vou mostrar para vocês como é simples aqui criar, né, um processo de uma requisição de assinatura. Então, eu tenho um documento no meu computador, vou clicar em fazer o upload. O documento já está pronto aqui para ser visualizado. Vou definir quem vai assinar esse contrato. No caso, eu vou colocar aqui eu e mais uma pessoa. Então, vou adicionar aqui um novo destinatário. Que vai ser o João Silva, que depois vai fazer a segunda parte de assinatura. Vou definir uma ordem de assinatura. Então, eu quero que esse contrato seja primeiro assinado pelo Gesser, para depois que estiver pronto, ele vai ser assinado pelo João Silva. Então, eu vou clicar em avançar. Vou definir aqui o que o Gesser precisa fazer nesse contrato. Então, aqui eu só quero que ele faça uma rubrica na primeira página. E quero que ele assine ao final da segunda página. Ok. Para o João Silva, eu preciso, como ele é o funcionário aqui no exemplo, né, que vai assinar o termo aditivo do contrato de trabalho para o home office, eu vou precisar que ele preencha alguns campos. Então, eu já deixei pronto aqui alguns espaços. Então, eu vou colocar aqui alguns campos como obrigatório. Tá? Aqui eu não estou atentando a fazer o tamanho do campo na medida exata, nem o alinhamento, é só mais uma demonstração para vocês. Então, vou colocar aqui todos os campos que ele precisa preencher de forma obrigatória. Então, seria o bairro, cidade, o estado, CEP. Ok, além dessas informações, eu gostaria também que ele fizesse uma rubrica nessa primeira página e assinasse na segunda página. Além da assinatura, eu quero que seja preenchido o nome dele e que ele preencha também o CPF. Além disso, tá, eu vou exigir aqui, tá, é um recurso da DocSign, eu vou exigir que ele anexe, tá, que ele coloque também junto um documento de comprovante de residência. Como ele vai trabalhar no home office, digamos que a minha empresa necessite disso. Então, vou colocar aqui na dica da ferramenta para ele saber que precisa fazer anexar, né, o comprovante de residência. Então, vou colocar aqui, anexar comprovante de residência. Ok, o contrato está pronto, vou enviar. Como a ferramenta já sabe que uma das pessoas que precisa assinar sou eu e eu sou a primeira pessoa que precisa assinar, ela já pergunta se eu quero assinar agora. Tá? Mas essa requisição ela foi também para o meu e-mail. Então, eu vou clicar em assinar agora. Como eu só precisava fazer a rubrica, eu vou clicar aqui em rubricar. Tá? Eu não tenho aqui uma assinatura pronta na ferramenta DocSign. Eu poderia desenhar a minha assinatura. Como eu não tenho muita habilidade para assinar aqui com o mouse, eu vou desconsiderar. Poderia fazer um upload da minha assinatura também, caso eu tenha aí uma assinatura em papel, eu acho bonita a assinatura, enfim, por qualquer motivo, eu posso fazer o upload, tá? Ou selecionar um estilo pronto. Tá? Então, eu posso alterar o estilo, eu vou adotar esse estilo aqui. Então, eu vou clicar aqui em adotar e rubricar. Ok, já está rubricada a primeira página. E vou assinar na segunda página. Pronto, era só isso que eu precisava fazer no documento. E vou clicar em concluir.
A partir desse momento, uma requisição é enviada para o João Silva, que estava esperando, né, a assinatura do contrato pelo Gesser. Então aqui eu tenho a evidência que Gesser já assinou, né, ele assinou às 11h35. Né, e eu vou entrar agora como João Silva no e-mail dele. Aí no e-mail nós vamos conferir que já temos o e-mail da requisição de assinatura do DocuSign. Então aqui o usuário vai receber, a pessoa vai receber por e-mail. Eu vou clicar aqui em revisar documento. Vou aceitar os termos de assinatura eletrônica da DocuSign. E para o João, lembra que a gente criou uns campos necessários. Então ele vai precisar preencher esses campos aqui, né? Então vou botar aqui João, botar qualquer número. Bairro. Paulo. Vou digitar qualquer informação aqui. Aqui eu não estou fazendo nenhuma checagem de informações. Vou pedir vou clicar em rubricar, que era necessário também. João Silva também pode selecionar um estilo ou desenhar. Tá? No caso aqui eu também vou deixar um estilo, aceitar um estilo sugerido pela ferramenta. Vou assinar. Vou colocar o CPF. E aqui eu vou precisar anexar esse documento. Enquanto eu não anexar esse documento, eu não consigo concluir a assinatura eletrônica desse documento. Então, eu vou clicar em anexar, farei o upload do arquivo, que vai ser aqui meu comprovante de residência. Vou clicar em concluído e já vai aparecer aqui o comprovante de residência anexo. Então, eu vou clicar em concluir. Tem uma informação aqui que faltou. Então, se a informação é necessária, né, e requerida, ele vai me avisar. Vou clicar em concluir agora que está tudo certo. A DocuSign ela também ela pede para que o usuário crie uma conta, né, a pessoa que está assinando crie uma conta para fins de armazenamento do documento, porém não é obrigado a criar essa conta. Então aqui está concluído. Por que não era obrigado a criar conta? Porque as informações, o contrato assinado, já celebrado, eles vão para todas as partes por e-mail. Então aqui eu posso, é um e-mail que eu acabei de receber, eu vou clicar aqui em exibir os documentos. E eu já posso ver que o contrato aqui está assinado, já tem as evidências de assinatura, as informações já preenchidas, as rubricas, as assinaturas e a conta aqui, né, essa aqui é um exemplo, uma conta telefônica, que seria o comprovante de residência do João Silva. Então aqui a gente já tem o contrato celebrado de forma eletrônica. Tá? Então, todas as partes receberam uma cópia do contrato. Vou atualizar aqui a página da DocuSign, para a gente pegar evidências que o contrato ele já foi celebrado. Então eu tenho aqui, Gesser assinou o contrato às 11h35, né, e João Silva assinou às 11h37. Posso também baixar por essa tela o contrato já assinado e também posso baixar o certificado de conclusão. Tá? Pode ser utilizado para validação jurídica. Tá? Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. Então aqui eu tenho um certificado de conclusão da celebração desse contrato, quantas assinaturas foram necessárias, quantas páginas tinha o documento, quantas rubricas foram feitas, qual que era o IP do Gesser, né, no momento da assinatura, qual foi as assinaturas utilizadas, tanto pelo Gesser quanto pelo João Silva,
certo? A adoção da assinatura foi o estilo pré-selecionado, no caso aqui se fosse, poderia ter sido desenhado, como mostrei para vocês. E esse aqui é o certificado de conclusão que traz aí a validade jurídica, né, da celebração desse contrato.